Olá e bem-vindos a mais um episódio da nossa série Connecting the Dots. O meu nome é Mariana Marques e sou a diretora executiva da Azimuth World Foundation. Fazendo parte de uma organização que apoia projetos liderados e implementados por comunidades indígenas e locais e que procura também amplificar a voz destas comunidades, é impossível ficar indiferente às notícias que quase diariamente nos chegam da Amazónia. Apesar de ser cientificamente aceito que os povos indígenas são os guardiões mais eficientes da floresta, ataques cada vez mais persistentes e violentos a estas comunidades põem em causa as suas vidas, culturas, tradições, línguas e espiritualidades que são inseparáveis da preservação dos seus territórios ancestrais. A defesa indígena beneficia toda a humanidade, mas o que está em causa, em primeiro lugar, é a luta dos direitos humanos dos povos que habitam a Amazónia. E é por isso uma enorme honra ter hoje connosco Adriano Caripuna, liderança indígena do povo Caripuna, que esteve recentemente a viajar pela Europa, onde alertou vários governos e organizações para a situação atual dos povos indígenas da Amazónia. Adriano, sei que é difícil responder de uma forma breve a uma questão tão vasta e complexa, mas acho que o Adriano saberá, melhor que ninguém, apresentar às pessoas que nos ouvem, aos nossos espectadores, o seu povo Caripuna e descrever onde se situa o seu território. Bom dia, aqui no Brasil, boa tarde em Lisboa, Portugal. Eu estou no norte do Brasil, na cidade de Porto Velho, Rondônia, fica perto de Manaus, Amazonas, e Rio Branco do Acre, outra cidade. O território indígena Caripuna está no município, ou seja, na cidade de Porto Velho, na capital de Rondônia. Ele pega 3 cidades, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Buritis, Rondônia. O território indígena Caripuna é um dos mais ameaçados pela deflorestação madeireiro e grileiro. E eu venho denunciando isso desde 2018, quando eu estive na ONU, em Nova York. Quem nos apoia aqui no Brasil é Greenpeace Brasil, e CIMI, que é Conselho Missionário Indígena, em espanhol é Conselho Missioneiro Indígena. Então, esse trabalha com a gente, ajudou nós na denúncia, fazer monitoramento, né, tirar foto do madeireiro e denunciar para a Polícia Secreta, que é a Polícia Federal do Brasil. Mas teve muito pouco apreensão. E nós, aqui no Brasil, estamos passando por situações ruins, porque o governo brasileiro, o presidente Jair, ele falou que é para deflorestar toda a floresta dos povos indígenas e floresta como um todo, né? Então, é uma ameaça. Além disso, ele liberou arma de fogo para todos os desflorestadores de floresta. Então, está muito perigoso. Recentemente, assassinaram o Dom e o Felipe, o jornalista, e em Guarani, Kaiowá, teve ataque de arma de fogo, mandado pelo governo estadual e do governo brasileiro que mandou atacar. Então, os povos indígenas têm sofrendo muito ataque pelo governo brasileiro. E os Caripuna é um dos mais ameaçados. Não sofremos ataque ainda, mas o nosso território está sendo atacado. Está saindo madeira, estão derrubando a floresta. Então, por esta razão, nós pedimos apoio da instituição não governamental, ou seja, ONG fora do Brasil, para que nos apoie. Sim, Adriano, e realmente é uma situação que temos todos que nos juntar para apoiar os povos da Amazónia e pegando um bocadinho, falou em coisas tão importantes, em pontos tão importantes, e que eu gostava até de explorar um bocadinho mais consigo para ainda percebermos mais o impacto das várias coisas tão importantes que falou. Mas antes de dar esse passo e falarmos um bocadinho sobre o impacto das políticas que têm acontecido no Brasil através de Jair Bolsonaro nas comunidades indígenas da Amazónia, eu se calhar até para pensar um bocadinho nas pessoas que também nos estão a ouvir e para conhecer porque é que é tão importante para o povo Caripuna a Amazónia, não é?
o Adriano podia falar um pouco sobre a relação do povo caripuna com a floresta? Então, o caripuna, ele tem um amor com a floresta com relação a si, porque a gente sabe que a floresta é muito importante para o caripuna. A gente tem os nossos lugares sagrados, nós defendemos ela porque ela é como se fosse nossa mãe. E a mãe a gente protege, né? O filho protege a mãe. E a mãe protege o filho. Então, nós respeitamos a natureza como se fosse nossa mãe. Além disso, nós sabemos que é muito importante a floresta em pé, porque dela vêm os rios, vêm os animais silvestres, mas isso está ameaçado hoje, porque os nossos rios estão contaminados com agrotóxicos, porque no entorno da terra indígena tem muita fazenda. E fazendeiro, Claro. né, eles estão colocando produto venenoso, e quando chove, esse produto venenoso vai para o rio, aí contamina o rio, que nós consumimos a água, né, e o peixe também está contaminado. A maioria dos animais estão extintos hoje, está se acabando, porque as florestas tá diminuindo. Além disso, Mariana, tem o povo indígena isolado, que vive no território, eles também estão ameaçados. Por isso que nós temos que proteger e nós temos esse respeito com a natureza. Nós, indígenas caripunos, temos respeito com essa natureza. Enquanto o não indígena que está destruindo a floresta não tem esse respeito. Nós estamos fazendo o papel de respeitar a floresta. Tudo que nós vamos fazer dentro da floresta, nós caripunos, nós pedimos licença. Se a gente vai colher uma fruta nativa, a gente pede licença. Ou seja, a gente tem quantidade de tirar fruta. A gente vai tirar açaí, um exemplo, que é a nossa realidade, ó, buritis. Você vai tirar só aquela quantidade que você vai comer, ao consumir. Enquanto não indígena, destrói tudo. Não é assim. Sim, claro, claro. E Adriano, o Adriano começou o seu ativismo aos 14 anos, não é? Entrou nessa luta ativa pelo direito do seu povo, e hoje é a liderança, uma das pessoas da liderança indígena do povo caripuna. Ao longo do seu ativismo, desde que começou tão cedo, aos 14 anos, e se calhar até antes, obviamente, até hoje, tem notado diferenças substanciais no impacto na floresta, o seu próprio ativismo também, de que forma é que também tem sido impactado e alterado? Então, a diferença que eu senti durante esse ativismo, que o governo brasileiro, eu vou dizer o governo, porque ele que tem o poder de proteger o território indígena. Aí, não é só o território caripuna, é todo o território indígena, né? E até os quilombolas, ribeirinho, né? Pequeno agricultor, que tem muito. Eles ficaram desassistidos, porque quem tem o poder de proteger o território é o governo brasileiro. Quando eu falo governo, é o IBAMA, a Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Ambiental, esse que tem o poder, mas eles têm feito muito pouco. Ainda mais quando o atual presidente ganhou, ele sucateou FUNAI. Quando eu falo sucateou, ele parou de passar o recurso para a FUNAI, para o IBAMA e para o ICMBio, na Instituto Chico Mendes, justamente para dar força para os invasores. Por isso que aumentou muito a questão da invasão nos territórios indígenas. Quando eu falo nos territórios, não é só do Caripuna, todos os territórios. Então, o impacto que eu estou sentindo é que a floresta está morrendo. E os indígenas, o ativistas também estão morrendo junto. Assassinados, que nem aconteceu com o Dom e o Bruno. Assim como outros ativistas que foram mortos. Dorothy, né, que é aquela que morreu no Pará. Sim, porque defender os territórios indígenas implica pôr as vidas em risco, não é? Como o Adriano está a falar, falou agora do caso do Bruno Pereira e do Dom Philips, que chamaram a atenção da opinião pública mundial. Como é que o Adriano descreveria a sua realidade, mas a realidade
dos defensores indígenas da floresta? Então, eu descrevo que nós, ativistas indígenas e ativistas não indígenas, estamos desprotegidos, nós não temos uma segurança para nos proteger. E, além disso, a floresta que nós estamos protegendo e cuidando também está ameaçada. Por isso que acontece assassinato de ativistas, como Dora, de Bruno, Dom Felipe, o parente Guajajara, que morreu, Ari Uriauau, né? Porque a gente não tem a proteção, a gente está sozinho. Por esta razão, a União Europeia, aí entra todo mundo, Paris, Portugal, Lisboa, né? Precisa cobrar do Brasil que eles cumpram com seu papel de proteger os povos indígenas e também a floresta, né? Porque o Brasil, quando fez muitos acordos internacionais na questão da mudança climática, na COP21, COP22, COP23, COP24, COP25 e COP26. Ele prometeu muita coisa, mas não fez nada. Além disso, na questão da G7, dos grupos mais, né? Então, eles não fizeram nada, porque se tivesse protegido a floresta, como o Brasil prometeu nas COPs, no acordo climático, isso não teria acontecido, e não tinha assassinato de ativista, não teria floresta, a floresta não estava acabando, né? E eles falam que o povo indígena está protegido, então é uma enganação, eles estão mentindo para a União Europeia, mentindo na COP de mudança climática, porque agora vai ter a COP 27, que vai ser no Egito. O Brasil vai dizer, não, eu cuido da floresta amazônica, eu cuido dos indígenas, dos povos tradicionais. É nada, não cuido não, nós estamos sozinhos, nós estamos ameaçados de morte. Nosso território está ameaçado de morte. Eu mesmo já recebi ameaça de morte já, né? E até agora eu não tenho proteção. Adriano, uma das perguntas que queria falar, porque tem falado bastante, obviamente, desta questão do Brasil, e desde há vários anos tem havido este compromisso que não acontece, não é? De proteger o povo caripuna e os outros povos que vivem na Amazónia. Adriano, o que eu lhe queria perguntar, e agora pensando um bocadinho também em Portugal e no papel que teve no Brasil, de que forma a situação atual dos caripuna é ainda um reflexo da colonização do Brasil por Portugal? O Adriano sente que em Portugal há ainda uma falta de reconhecimento pleno das profundas consequências do colonialismo? Eu observo que o país Portugal, ele precisa fazer muito pelos povos indígenas, né? Mas como nós estamos tratando aqui o povo caripuna, então precisa mais conhecer a questão dos caripuna. Quando eu digo a questão do caripuna, não é só de proteger o território, aí vai muito além, nossa cultura, nossa língua, nossa história, nossa crença, nossa medicina tradicional, conviver conosco. O que é conviver com o dia na aldeia, de ver como é que os caripuna vivem, como é que eles acordam, como eles vão caçar, como eles vão colher a fruta. Então, precisa conhecer a nossa cultura. O português precisa conhecer a nossa cultura. Além disso, de proteger a floresta, porque assim, o que eu vejo na questão de proteger a floresta? Eu não estou protegendo só para o caripuna, Claro. Eu não estou protegendo só para os brasileiros, eu não estou protegendo só para o italiano, nem para o equatoriano, nem para os americanos, eu estou protegendo para todo mundo, inclusive para o português, porque a floresta é importante para o mundo. Quando eu digo que a floresta é importante para o mundo, não preciso ser cientista na área de biologia, não preciso ser cientista na área de geografia, não preciso ser cientista como engenheiro florestal. Há 10 anos atrás não era assim. Está muito quente, os nossos rios estão secando antes do normal, o rio nosso está enchendo antes do normal, os peixes estão diminuindo,
Animal silvestre está diminuindo, né? Várias espécies de plantas está diminuindo. Então, isso é o efeito da mudança climática. E Caripuna e outros povos indígenas que estão dizendo não queremos que derruba a nossa floresta. Nós queremos a floresta em pé. Porque a gente sabe que a floresta ela segura tudo isso. Ela não deixa acontecer mudança climática, não deixa que rio seque, não deixa que os animais desapareçam, peixe e outras espécies. Porque uma outra coisa que também vai ficar ruim, e está ruim, porque eles devataram tudo, que a própria natureza deu, ou seja, naturalmente a natureza deu. Mas agora a gente vai precisar de apoio para reflorestar. O que é? Replantar. Só que nós, indígenas e caripum, não temos condições de fazer isso. Por isso que nós pedimos o apoio do português, da Itália, de outro país, nos ajude financeiramente para a gente comprar as árvores pequenas, né, para poder replantar o que o madeireiro reflorestamento. O que os invasores fez, não foi o Caripuna que destruiu a floresta, não foi nós que destruímos a nossa própria casa. E outra coisa, só para me encerrar essa pergunta, né? Dentro desse desmatamento, viu, Maria, nós tínhamos muito nossa economia, onde nós ganhávamos nosso dinheiro, que era o açaí, a castanha, e as frutas que a gente vendia. Não tem mais, porque os desflorestadores destruíram tudo, as castanheiras foram derrubadas, os açaí foram derrubados, fizeram pasto para criar gado, não tem de onde tirar. Então, por isso que também, quando nós formos pensar na questão do mecanismo para reflorestar, esses extrativistas indígenas que precisavam da castanheira para venda, para ganhar seu dinheiro, eles precisam trabalhar para poder ter uma renda, porque não está tendo renda mais. No meu caso, já é diferente, eu estou na cidade, sou acadêmico do curso de Direito, também eu passo por dificuldade, porque eu tenho que me virar para me pagar a mensalidade, mas eu estou na cidade porque futuramente, quando eu me formar, eu vou defender o meu povo. Eu quero me especializar no direito ambiental. Mas está muito complicado, porque eu não tenho apoio. Adriano, infelizmente, os povos ancestrais, as comunidades indígenas que vivem nas florestas, desde tempos ancestrais, são os que sofrem o maior impacto, não só agora, falando das alterações climáticas, obviamente do impacto mais mediático, como a destruição da floresta na sua totalidade, para a agricultura intensiva, para a criação de gado intensivo. Depois há a questão da exploração ilegal do ouro, por exemplo, entre outros minerais e pedras preciosas. E, portanto, tem havido uma contínua usurpação e destruição dos territórios e dos recursos indígenas. Porém, se por um lado nós começamos a ver também aumentar o número de pessoas não indígenas a apoiar estes assuntos tão importantes, as comunidades indígenas, por outro, nós ainda temos na Europa e nos Estados Unidos, continua a haver um consumo desenfreado de muitos produtos que vêm do Brasil e que são muitas vezes, e se calhar grande parte, não sei, mas certamente estão relacionados muitas vezes porque são obtidos à custa da destruição exatamente da floresta e destes territórios de recursos indígenas. E na perspectiva do Adriano, quais são as ações que devem ser tomadas nestes países, nos vários países da Europa, nos Estados Unidos, para promover a sobrevivência dos povos indígenas da Amazónia, visto que pensando nesta relação do consumo, e muitas vezes este consumo desenfreado dos produtos oriundos do Brasil, sem haver esta consciência do impacto que tem nos seus territórios, Adriano? Então, a minha visão e o recado que eu tenho não só para o europeu, mas para todo mundo que consome o produto brasileiro, e aí quando eu falo produtos, são diversas, sobre gado, soja, peixe, precisa ver com muita atenção se esse produto de exportação do Brasil não está saindo da prática criminosa. Por quê?
O que está acontecendo no Brasil? O Brasil ele está fazendo cooptação. Não sei como é que vocês falam em português. Crime, né? Crime ambiental. Ok. Crime ambiental. Eles pegam um território deles, que não tem mais produção, mas só que eles invadem terra pública, aí entra terra pública, pode ser terra indígena, ou pode ser terra de unidade de conservação, que não pode ser derrubada. Aí eles fazem falso nota fiscal, né? Ao falso documento, dizendo que é daquele lugar, daquela terra, mas sendo que é da prática criminosa. Então, a União Europeia, Estados Unidos e outros países que consumem o produto brasileiro precisa ver isso com muita atenção. Perguntar do empresário de onde que está vindo esse produto. Se for de crime, nós não vamos comprar. Então, eles têm que provar para vocês que não é produto criminoso. Eles têm que dizer da onde que é, porque só assim que pode frear o desmatamento. Outra coisa, tem que boicotar, Mariana. Precisa boicotar esse produto que está indo do Brasil. Assim como vocês fizeram sobre a Ucrânia e... Rússia. Isso, precisa fazer, porque senão não vai conter. Tem que boicotar mesmo, porque quem está sofrendo com isso, Mariana, é nós, povos indígenas. Sofrendo com tudo, porque tem terror psicológico, que tem medo de ser assassinado, né? A gente não tem sossego, porque a gente não tem como mais vender o nosso produto, porque as castanheiras foram tudo derrubadas pelos invasores. Então, a gente está sofrendo vários impactos. Impacto social, ambiental, impacto psicológico, impacto financeiro. Sim. Então, Adriana, sim, desculpe, não queria interromper. Tudo por conta do deflorestadores de floresta. Não é os indígenas que estão fazendo isso. Claro que não. Pelo contrário, as comunidades indígenas são o que nos permite ainda ter a pouca floresta que temos também e são os guardiões, não é, do nosso planeta também. Certamente, infelizmente, estas ações têm acontecido cada vez mais, no Brasil tem aumentado drasticamente nos últimos anos, e falámos aqui agora, Adriano, desta pressão que os próprios governos dos vários países têm que ter sobre os produtos oriundos do Brasil e a nível dos indivíduos, fazendo aqui um apanhado e quase uma conclusão também do que temos estado a falar hoje, Adriano, a importância que nós, enquanto indivíduos e cidadão singular e as suas escolhas, tentarmos dentro do possível, obviamente que também, primeiro tem que haver este grande passo dos governos em relação a esta parte do produto que vem do Brasil, mas a nível individual nós também, quando vamos às nossas compras, não é, temos mais consciência do que é que estamos a comprar, não é? E para além do que estive a falar e da forma que nós não indígenas podemos apoiar, há mais algum outro conselho, mais alguma ação que o Adriano veja que nós possamos ter para apoiar a causa caripuna? Então, a ação que vocês da Europa, para ser mais exato, do português, a embaixada portuguesa tem que cobrar a embaixada brasileira para retirar os invasores do território indígena caripuna. Aí são três questões. Primeiro, tirar os invasores. Segundo, proteger a integridade física e o território. E também cumprir o papel de política pública, educação, saúde, sustentabilidade econômica para os indígenas. E outra coisa que eu quero de vocês, que divulgue a luta do caripuna através da rede social, WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, né, Telegram, porque tem muita coisa sobre a luta do caripuna. E também que faça chegar para mais pessoas. Inclusive, o que eu quero dizer assim? Que faça de eu ir até vocês, para os Estados Unidos, falar sobre... Porque eu também dou palestra, né? E se vocês for ajudar futuramente, converse com o meu povo direto. Essa ajuda tem que vir direto, não tem que passar por terceiro. O que eu quero dizer isso?
tem que passar direto para os caripuna, porque às vezes demora muito a chegar. Chega, mas demora muito. E a gente quer isso, esses apoios muito rápido. Lembrei de mais um. E também, direto, reflorestação do nosso território, porque nossa floresta está acabando, então a gente precisa de apoio. Isso é o mais rápido possível, para poder reflorestar. E fazer também a proteção do nosso território, que é vigilância. Precisa adquirir drone, fazer capacitação para as pessoas mexer o drone, precisa de muita coisa. E nós estamos no ano eleitoral, está complicado agora. Agora que o pessoal está invadindo mesmo o território indígena, muito, não só dos caripuna, mas como nós estamos tratando do caripuna, o caripuna precisa ter mais apoio, porque nós somos um povo que protegemos 153 mil hectares, e nós somos pouco em número de pessoas, mas nós estamos na luta, defendendo a floresta para o mundo. Agradeço-lhe imenso as suas declarações tão fortes e tão descritivas do que se passa com o seu povo, caripuna, na Amazónia, no Brasil, e penso que esta conversa vai permitir, tenho essa confiança que irá permitir, indo ao encontro do que o Adriano disse, de prolongar, não é? de fomentar mais pessoas ouçam e tenham empatia com a causa caripuna, e que mais pessoas se juntem para estes esforços todos que o Adriano aqui enumerou tão bem e explicou tão bem a importância, e também temos consciência da importância de estar presente nestas reuniões que acontecem principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas agora também em outras zonas do globo, em que há decisões a ser tomadas, mas estas decisões têm que ter, obviamente, a participação das comunidades indígenas. Não se pode tomar decisões não tendo as pessoas que têm os seus territórios e que são as mais impactadas, sem ser participativo. É preciso englobar na totalidade, no poder de decisão, as comunidades indígenas, e pronto, e dentro do que a Azimuth poderá fazer, estaremos aqui para apoiar sempre a causa indígena, a causa das comunidades locais, e hoje aqui com o Adriano Caripuna, do povo caripuna da Amazónia.